Saudações trabalhistas aos nossos ouvintes. Aqui, Rádio Legalidade, falando de Brasília DF, com o programa Fora dos Eixos, o podcast do PDT Axé também. O tema de hoje será a regularização dos terreiros ou das terras ocupadas pelos povos tradicionais de matriz africana. Estão conosco o doutor Oswaldo, doutora Denise Franco, o doutor Talagbonan Arruda, advogado, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB-DF e diretor jurídico da Federação de Umbanda Candomblé de Brasília e entorno. Também está conosco o doutor Tiago Kalkman, defensor público do Distrito Federal, defensor do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da DPDF, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor associado da Universidade de Brasília. E Iarobá Tinanã Zumira Inês Lorena Gomes da Costa, bacharel em Direito, secretária do ILE-MAGBA Biolá, vice-presidente do PDT Axé, líder comunitária de Arniqueira, presidente da Escola de Samba Lordes do Areal. Nunca vi ela sambar, mas eu acho que ela deve sambar. Ela deve sambar bem. Olha aí. E ela botou um negócio aqui na ativa do GDF, eu não sei o que quer dizer, mas ela botou, estou dizendo. Está aqui conosco também o doutor Luiz Orlando Marinho. O doutor Luiz Orlando Marinho está aqui nos visitando a Rádio Legalidade do PDT, certo? E antes de darmos início ao nosso bate-bola, eu pediria à doutora Denise que nos desse os seus informes por obséquio. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver, enfim. É com muito prazer que a gente está aqui dando a 6ª edição do Fora dos Eixos e hoje com um tema bastante relevante, crítico e polêmico, né? É a luta da gente para ter a igualdade sendo respeitada. Bom, alguns informes. O primeiro que a gente gravou ontem, o lançamento da cartilha trabalhista, foi muito bacana. São 12 eixos como resultado do 6º Congresso Nacional do PDT, que foi excelente. E na cartilha está o extrato e posicionamento para os candidatos e candidatas em todo o país, já para essas eleições de 2024 e rumo a 2026. Ali está todo o nosso dever de casa, todas as funções do trabalhismo, do socialismo moreno, e qual é o posicionamento do PDT. PDT tem projeto, tem plano e tem solução para dar para a população. A gente está muito feliz. Com essa nova edição da cartilha, outros produtos vão vir, viu? Então, a cartilha é o primeiro produto do Congresso e virão outros. Então, eu vou passar a palavra já para você. A edição do Fora dos Eixos está a todo vapor. Outros movimentos vão começar a integrar também o projeto conosco, mas o Axé está sempre presente e trazendo bons temas e temas relevantes para o combate à discriminação. Eu gostaria de passar a palavra ao Babá Marcelo e logo em seguida a Zumira. A Zumira, ela vem acompanhando todas essas discussões da territorialidade dos terreiros, né? Essa dificuldade que eu acho que é ancestral e que nós não podemos ignorar que o povo de terreiro, eles, em alguns momentos, se confundem, a comunidade se confunde com a família consanguínea, e eu acho que é aí que está o grande nó. O que o senhor acha, Babá Marcelo? Como disse a doutora Denise, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações aí a todos os nossos ouvintes e principalmente essa mesa maravilhosa. Recheada de doutores, né? Isso é muito bom, né? Saudações aí a todos
agradeço aí a presença de todos, a oportunidade de estarmos juntos, dialogando sobre um tema desse que é tão caro para nós, né? Povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Primeiro, pela questão da negação de direitos, né? Muitas das vezes a gente sabe que outros templos religiosos têm reservas de terras espalhadas por todo o Brasil. Brasília não é diferente disso, né? E o povo, comunidade tradicional, sofremos agora recentemente, teve um julgamento aí, não me recordo agora o estado, e conseguimos vencer, mas a mãe de Santos estava fadada a ser expulsa da sua própria terra, da sua própria propriedade, por conta de ser povo tradicional de matriz africana. Então, acho que é muito importante que a gente possa trazer para o programa Fora dos Eixos aí da Rádio Legalidade essa pauta, e com essas pessoas, né, têm domínio sobre a questão. Nós temos dois pontos que não podem se confundir. Um é a legalização da instituição, né, da comunidade tradicional. E quando eu falo, primeiro, dessa questão, quero aqui só fazer alguns pontos que possa dar margem aí à discussão. No que se refere à legalização da instituição, o Código Civil não nos contempla, porque o Código Civil reconhece 5 categorias. O Código reconhece sociedade, associação, fundação, organização religiosa e partido político. E em nenhuma dessas 5 categorias a comunidade tradicional de matriz africana, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, hoje reconhecido pelo governo federal, não se enquadra. Não somos organização religiosa. Somos comunidades tradicionais de matriz africana, e é preciso que isso fique bem claro para que a gente possa estar trabalhando um marco legal, um estatuto dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. E a outra é a legalização das terras, né? A questão do direito à terra desses povos e comunidades tradicionais de matriz africana que não ajudaram, não, construíram a identidade do povo brasileiro, construíram a nação brasileira. Portanto, por uma questão de reparação, é preciso que nós tenhamos discussões no sentido do direito ao território que já está, principalmente aquele que ele já está instalado, né, há anos, e que muitas das vezes, pela especulação imobiliária, ele é obrigado a se mudar, deixar as suas raízes tradicionais por conta da especulação imobiliária. Eu falo isso com propriedade no Rio de Janeiro. A gente tem várias dessa por conta da Copa do Mundo, das Olimpíadas e por aí. Mas é isso. Que tenhamos um bom debate e que possamos trazer bons frutos dessa discussão. Obrigado. Mas, Mira, por favor. Como o Babá Marcelo falou, primeiro é uma reparação histórica que o Brasil, a gente tem duas visões aqui, uma visão nacional e uma visão do Distrito Federal.
Então, uma reparação histórica para com os povos de matriz africana, porque ninguém veio para cá, da África para cá, porque quis. Nós fomos trazidos para cá, né? E em condições adversas às nossas vontades. Depois, o segundo marco... Sequestrados, né? Sequestrados. Isso, é. Depois, o segundo marco que nós temos a respeito disso é quando vem a libertação dos escravos, né, que é colocada, as fazendas abrem as portas e essas pessoas são colocadas olha, aí, ó, a porta está aberta, sigam suas vidas. Só que os nossos ancestrais já faziam esse culto nas senzalas, né? E esse culto, com várias denominações, foi tirado uma coisa genuína, que é o candomblé, aqui do Brasil. Essa é uma parte da nossa história. Bom, para a atualidade, nós temos aqui no Distrito Federal o decreto 42.273, mais recente, de 7/7/2021. Mas essa história, para chegar nesse decreto, ele vai reportar lá para os anos 2000. O que acontece nos anos 2000? Nos anos 2000, saem 3 tratores. Um para a catedral, outro para o Ilê Bagã e outro para o Ilê da Mãe Rosa, a 905 Norte. Desses 3, apenas a igreja, a catedral, não veio abaixo. Os outros 2 vieram abaixo. Então, desde os anos 2000, a gente vem nessa luta pela regularização das casas de axé. E quando nós estamos falando desse decreto aqui, nós estamos falando em casas que estão em área pública. Então, o governo, ele vem e legaliza, atualmente, 400 igrejas, entre romanas, evangélicas e neopentecostais. Mas para as casas de axé, que estão na mesma situação em área pública, não é dado o mesmo tratamento, né? Não é dado o mesmo tratamento. Então, 2 exemplos. O Mababiolá, da qual eu sou iarobá e secretária da instituição, ele foi avaliado em 5 milhões. E na última reunião do mês passado, conversando, que nós estamos com um grupo de trabalho, foi avaliado em 7 milhões. O Setomi foi avaliado em 3 milhões. Como é que uma casa de axé tem esses valores para serem pagos à Terracap? E aí o GDF vem com uma história de moeda social, que essa moeda social em nada nos ampara, pelo contrário. E aí tivemos a felicidade de 2022, a Defensoria Pública do Distrito Federal, percebendo isso, o Núcleo de Direitos Humanos faz um requerimento para o GDF, perguntando, né, pedindo que elencasse todos os templos contemplados. E aí sai uma lista de 300. Dentro desses 300, apenas 2 casas legalizadas. E aí a pergunta da Defensoria para o governo, né, no Distrito Federal. Ué, o que está acontecendo aqui? Vocês regularizam 300 e apenas 2? 2 casas? O que está acontecendo? E aí nos procura o coletivo das IAs, nós sentamos com a Defensoria, explicamos tudo, e a partir do momento que a Defensoria Pública do Distrito Federal entra nesse processo, as conversas mudam com as casas de axé. Hoje tem 15 processos na Terracap para essa legalização, 3 quase para serem assinados,
esses contratos com a Terra Cap e restam 12. Né? E aí nós formamos um grupo de trabalho, foi feito um excelente seminário pela Defensoria Pública, com vários participantes, e formou-se esse grupo de trabalho que a gente tem até janeiro de 2025 para propor o que realmente as casas de axé precisam para essa regularização. Não é moeda social, qual é a legislação que vai realmente amparar? E isso o Distrito Federal ele deveria fazer como exemplo para todo o Brasil, né? Porque aqui é a capital da República. Apesar de ser Distrito Federal, ele deveria dar esse exemplo para que o restante do Brasil copiasse essa legislação que ampare não só as casas que estão em área pública, mas todas as casas de axé. E aí, passo a palavra aí para o restante dos participantes. Obrigada. Doutor Tali? E o primeiro ponto que eu remonto é o seguinte, estamos onde? E muito me apraz estar no local de um partido político. Partido é aquele movimento em que adere, em que toma para si o partido de alguma causa, né? Então, muito bom saber que dentro do partido do PDT há essa abertura para os povos de axé, né? Também faço parte dos povos de axé e atualmente estou presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OABDF. E aproveitando aqui as palavras de Babá Marcelo Monteiro, que nos antecedeu aqui agora há pouco, o que nós temos hoje, ele disse que a legislação civil não ampara os templos religiosos de matriz africana, os terreiros, quando, na verdade, eu vou além. A nossa legislação atual é uma legislação grosseira, porque equipara um templo religioso, por exemplo, de matriz africana, com um bar, um restaurante, né? Não respeita as especificidades de um templo religioso de matriz africana. Isso é um processo que vem se arrastando durante anos. Por exemplo, a primeira Constituição da República, ela preveu a questão da liberdade religiosa, mas disse, olha, a liberdade religiosa se estende a todos os segmentos religiosos. No entanto, não podem ter característica exterior de templo, ou seja, não era permitido colocar uma placa, né, ostentar um templo religioso, senão o católico, à época. Né? Mas isso veio mudando com o decorrer do tempo. E quando eu falo da legislação grosseira, o que acontece? Essa lei, esse projeto de lei, também nos chama a atenção a forma como o governo do Distrito Federal ele propôs esse chamamento público denominando igreja legal. Né? Ah, não, doutor Talagbonan, mas a igreja contempla também os terreiros. Não. Assim como contempla as mesquitas e assim como a legislação tem outra nomenclatura. Tanto que se trata de denominações religiosas, instituições religiosas e não igrejas. Então, definitivamente, igreja não contempla a todo e qualquer segmento religioso. E aí o governo fez isso, né? Espalhou flyers pela cidade, outdoors pela cidade, com dinheiro público, lógico, e com esse chamamento, igreja legal. E o que me chama mais a atenção é o seguinte, é que esse projeto de lei, essa lei, melhor dizendo, projeto de lei já em vigor, ela quer fazer referência a instituições religiosas que ocuparam áreas públicas. A questão é que os povos de matriz africana, e suas denominações, povos de candomblé, de umbanda, afro-ameríndios, tendem, as ocupações são diferentes. Por exemplo, há um tempo não muito longínquo, algumas entidades religiosas ocuparam espaços públicos e foram apoiados por deputados, que impediram a derrubada. Isso é notório, isso é histórico em Brasília. Então, esses segmentos religiosos, abraçados por esses deputados à época, não tiveram perseguição nenhuma. E os povos de candomblé, melhor dizendo, né, povos de terreiro, acabaram que não tiveram essa mesma audácia, né, essa mesma força política para ocupar áreas públicas. É por isso que nós, falando da questão de quantitativo, somos menos privilegiados pela legislação do que outros segmentos. Essa justificativa, porque nós não invadimos. Boa parte dos nossos estão hoje ocupando becos, barracos de fundo,
sem placa, sem utilização de culto, sem local de culto. Essa é a realidade que nós temos hoje no Distrito Federal. Muitos dos nossos, por exemplo, migraram para regiões do entorno. Por quê? Por questão de acesso à terra, a espaço. E nós temos hoje, dentro do Distrito Federal, e me dói muito de falar sobre isso, nós temos uma guerra fria silenciosa, uma guerra fria religiosa silenciosa. Por quê? Porque para alguns segmentos religiosos, essa legislação que agora há pouco eu disse, que ela é grosseira, os atende muito bem. Uma igreja, e quando eu falo isso, não é uma forma de perseguição, longe de mim, mas uma igreja pode muito bem se adequar a uma loja no Centro Comercial de Brasília, ali no CONIC, por exemplo, sem nenhum problema. Mas as religiões de matriz africana, na sua grande maioria, não. E nós vamos para onde? Aí vem o Estado hoje, que não cede mais áreas públicas para templos religiosos, hoje por meio de licitação, queira colocar um terreiro para competir com uma mega igreja. Aqueles que conhecem a especificidade das religiões de matriz africana sabem que os povos de matriz africana, eles não arrecadam durante os seus cultos. Pelo contrário, eles distribuem o pouco que tem. Essa é uma realidade. Então, esse povo que distribui o pouco que tem, como é que ele vai concorrer com um processo licitatório de milhões? Agora mesmo acompanhei um edital da Terra Cap para templos religiosos em Brasília, onde boa parte das instituições religiosas, dos terrenos destinados às instituições, estava à beira dos milhões. E aí? Ah, não, doutor, mas quem pode, pode. Quem não pode, tá bom. E quem não pode, vai ficar sumido? Vai desaparecer? O Estado vai engolir? O poder econômico vai engolir? A especulação imobiliária vai engolir? Essa é a realidade que nós temos hoje. Né? Por exemplo, em 2012, o Distrito Federal tem um péssimo histórico, né, nesse ano, que tivemos em Brasília 50 templos religiosos de matriz africana interditados no Distrito Federal. Quando eu falo isso, não é que os outros têm que ser interditados, não. Melhor dizendo, nenhum segmento religioso deveria ter as suas atividades embaraçadas. Até mesmo em respeito à própria Constituição Federal, no seu artigo 19, inciso 1º, que diz que o Estado, o Distrito Federal, os municípios, a União, enfim, não pode embargar, não pode embaraçar o funcionamento de cultos religiosos. Mas em 2012 isso ocorreu. Por quê? No ponto fundamental, alvará de funcionamento. Infelizmente, aquilo que eu acho não é suficiente, a minha posição não é suficiente, que o próprio TJDFT, ele entende de maneira diversa, sobre a questão da obrigatoriedade dos alvarás de funcionamento para templos religiosos. Alvará quer dizer autorização. Quem é o Estado para autorizar aquilo que é legal, aliás, aquilo que é permitido pela lei? Se a própria Constituição diz que é livre a liberdade de culto, quem é o Estado para cercear essa liberdade de culto? E tem mais um detalhe, quando nós falamos da questão da regularização fundiária de templos religiosos, nós enfrentamos também um outro fator em Brasília chamado LUOS, Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa legislação, também chama de grosseira, ela diz que não é permitida a instalação de templos religiosos em áreas residenciais. Aqui no nosso início desse podcast, conversando aqui à mesa, o nobre colega nos trouxe aqui, doutor Oswaldo, a questão do mapeamento da Fundação Palmares. Eu, à época, não estive à frente do mapeamento, mas acompanhei. Eu também sou o diretor jurídico da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e entorno. E nesta mesma época, eu disse que aquele mapeamento para nós, povos de terreiro, também era um tiro no pé. Porque agora o Estado saberia exatamente onde nós estamos. E seria mais fácil o Estado hoje nos perseguir. Ah, doutor, mas o Estado não persegue. O Estado, não, mas os agentes, sim. Todo final de semana eu tenho notícia no meu telefone de um templo religioso de matriz africana, de Umbanda e Candomblé, no DF, em torno, que sofreu uma ação coercitiva por parte da polícia. Sabe por quê? Porque estava praticando a sua liberdade religiosa. Mas não acontece com a igreja. Eles fazem vigílias até de madrugada e a polícia não vai lá. Mas quando é um terreiro, quando é um barracão, eles fazem questão de bater a porta. E voltando à questão da LUOS, essa mesma LUOS que também não permite a instalação de templos religiosos em áreas residenciais, hoje, para que uma entidade religiosa exista de direito, né, é necessário um registro em cartório. Inclusive, eu quero até externar aqui o meu agradecimento na pessoa do Dr. Tiago, da Defensoria Pública, Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, pela que nós também iniciamos um projeto de parceria com a Defensoria Pública para tratar exatamente, facilitar, viabilizar essa institucionalização de templos religiosos. Só que aí
nós nos deparamos com outro problema. Hoje, a legislação exige que as administrações regionais, falando de Brasília, as RAs, os municípios, falando do entorno, né, as prefeituras, elas expressam um parecer de viabilidade para instalação de empresas. E o templo religioso, grosseiramente encarado como empresa, esbarra nisso aí. Aí sabe o que acontece? Nós entramos com registro junto ao cartório, registramos o estatuto social, tudo como manda o figurino, vamos dizer assim, tudo como manda a lei, e quando nós encaminhamos a documentação para o contador, a contadoria remete a documentação para a Receita Federal, e a Receita Federal pede esse parecer de viabilidade. Falando de Brasília, administrações regionais, se a instituição religiosa estiver em área residencial, ela nega a viabilidade. Logo, o CNPJ não sai. E nós temos com várias casas assim em Brasília que existem de fato e não existem de direito. Inclusive, perto da minha casa tem uma igreja católica em área residencial e tem diversos templos de matriz africana. Quero saber se todos estão tendo o mesmo direito. Aí nós deparamos com o quê? Vontade política. A lei é letra morta. Há uns 15 dias atrás, eu estive conversando com o presidente da Federação de Umbanda e Candomblé, de maneira informal, batendo um papo com o Rafael Moreira, e eu trouxe a ele essa situação da questão do parecer de viabilidade. Aí ele me disse, doutor Talag Bonan, isso tem ocorrido com frequência. A questão é que uma administração regional ou outra, o administrador acaba facilitando. Nós não podemos ficar presos a isso, à vontade política. A lei, ela tem que abarcar a todos. Tem que proteger o local de culto e não embaraçar o funcionamento. Há um bom tempo atrás, eu consegui o primeiro CNPJ de uma instituição religiosa, à época, hoje existem outros, lógico, em Planaltina, em Mestre Darmas, para uma instituição religiosa de matriz africana. Eu sempre digo, não corram atrás de alvará de funcionamento, porque o embaraço do Estado é grande. Eu sempre oriento aqueles que me consultam para que só procurem pelo alvará de funcionamento se for exigido. Nesse caso específico, a mãe de santo sofreu uma questão de intolerância religiosa, o vizinho denunciou, foram parar na polícia, delegacia, fórum, e em juízo o juiz perguntou, só tem alvará de funcionamento? A mãe de santo respondeu, não tem alvará de funcionamento. Então é o seguinte, eu vou suspender os seus cultos, sua atividade religiosa, até a apresentação do alvará. E, pasmem, nós tivemos que arrumar um engenheiro que laudou uma parede que ele sequer viu a viga. Nós tivemos que ter laudo do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar. E nos esbarramos aonde? Na administração regional. À época, nós tivemos que recorrer à Câmara Legislativa, um deputado na época, não quero dizer o nome agora aqui no momento, que entrou em contato com a administradora, simpático à causa, entrou em contato com a administradora disse, tudo bem, eu vou liberar. Mas antes ela disse, eu sou evangélica, eu discordo. Então é isso que nós enfrentamos em Brasília e no Brasil. Eu estou falando de DF, que nós estamos no DF, tratando, né, dentro de um podcast, dentro do Distrito Federal, mas isso é Brasil afora. Nós temos muito disso. E essa rádio é Brasil, não é só aqui. Né? Então, assim, falando de Brasília, nós deparamos exatamente com isso, com essa dificuldade, com esse cerceamento à liberdade religiosa. Eu estou, desde o mês de abril, à frente da Comissão de Liberdade Religiosa da OABDF, presidindo essa comissão. Tem sido um trabalho árduo, mas muito valoroso também, porque é uma luta que, além de tudo, é pessoal. Né? Eu sou ministro de Confissão Religiosa, eu sou Tata de Inquins. Enquanto presidente, eu me abstenho de externar essa condição, mas tem hora que tem que falar. É necessário dizer quem eu sou e por que eu estou aqui, né? E dizer nossos anseios, nossas dificuldades. Porque, assim, voltando à questão do mapeamento, muitos, e eu disse a muitos, olha, não participe do mapeamento. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, agora o Estado sabe onde nós estamos. É mais fácil nos perseguir. Né? Então, essa é a minha pequena contribuição sobre o tema. Eu sou de uma RA, e eu não vou citar o nome da RA aqui, mas que o que nós temos lá deve ser mais ou menos umas 40 igrejas do lado de casas residenciais. Hein? Questionar que lá não tem barracão nenhum. Os barracões estão fora da RA. O que acontece? A importância que nós venhamos a ter o CNPJ, né, eu não gosto do termo regularização, porque, aliás, legalizar. As atividades religiosas de matriz africana não são ilegais. Não são ilegais. Então, tem que legalizar. Não, eu não gosto desse termo. Respeito aqueles que utilizam, mas não se trata de legalização. Se trata de institucionalização.
E a vantagem, por exemplo, é que nós podemos ser contemplados pela lei. Isenção de IPTU, isenção de impostos. Né? Isso está previsto na própria Constituição Federal. Não é nem um favor do Estado, é uma contrapartida. As entidades religiosas, elas exercem um papel social fundamental na sociedade. Né? São psicólogos, matam a fome, matam a sede, Abrigam, acolhem. amparam. Algumas pessoas às vezes noticiam que não tem em casa a mesma percepção de família que tem dentro de uma casa de candomblé, de umbanda. Isso é muito bonito de viver, de vivenciar. Né? Então, as entidades religiosas fazem isso muito bem. As igrejas vão para a porta dos hospitais, servir sopões, a palavra de Deus, tudo isso é importante. Então, a religião, ela é um braço do Estado. Então, essa imunidade tributária é o quê? É uma contraprestação do Estado que não pode ajudar diretamente, né? A própria Constituição proíbe que o Estado ele financie, que ele banque uma instituição religiosa, mas, em contrapartida, o Estado oferece o quê? Essa imunidade tributária. Mas para que obtenha essa imunidade tributária, é necessário que a entidade religiosa exista não somente de fato, mas de direito. Esse é o ponto principal. E a legislação de hoje, ela nos embaraça, a legislação de hoje, ela embarga, a legislação de hoje nos impede de obter CNPJ. Ela nos obriga a ser org, para poder... Tem que ser org. Mas aí esbarra a questão do endereço também, porque vai empresa pela LOAS não pode estar instalada em área residencial. No Rio de Janeiro, Tata, Macuiú, meu irmão. No Rio de Janeiro, em 2006, e aí aproveitando a presença do representante da Defensoria, no Rio de Janeiro nós fizemos 2006, fizemos alguns diálogos com o defensor, com a Defensoria Pública do Estado, e envolveu-se, então, foi um seminário chamado Institucionalidade Religiosa. E nós envolvemos aí o representante do cartório, que aqui no Rio de Janeiro era o Marcelo, do RCPJ, né? E, para além da Defensoria, o cartório, tinha mais representantes, e aí deu origem a um projeto que até hoje continua, pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, que é o projeto Associações. E, com isso, a Defensoria deu a gratuidade, deu a carta de gratuidade, diálogo com o cartório, e foi claro que não era muito fácil, não era tão fácil, porque tinha muitas idas e vindas, mas foi um projeto que foi bastante importante para a legalização, para a institucionalidade de comunidades de terreiro, né? Então, acho que a gente podia buscar esse histórico, enfim, tentar ajudar. Embora eu entenda que eu já conversei aqui com Humberto Adame, que o senhor deve conhecer, conversei aqui com algumas lideranças, né, advogados lá do OAB, que são ligados à questão da religiosidade, para que a gente possa dialogar e apresentar um estatuto dos povos, porque essa legislação, esse projeto de lei aí que a nossa querida Érica Tocai apresentou, claro que foi com a ajuda de outros segmentos, que é chamado de Macota Valdina, a gente já leu, já releu e verificou-se que vai ser muito difícil que o Congresso consiga aprovar essa lei sem fazer um monte de emendas. Então, nós estamos precisando discutir isso com vários segmentos, principalmente com a UAB, para que a gente possa, porque ninguém
ninguém se mete com o índio, porque tem o Estatuto do Índio, e nós precisamos aproveitar o reconhecimento da OIT, o reconhecimento do governo federal e dialogarmos num marco legal que seja viável, né? Que seja factível, possível de ser aprovado pelo Congresso e elimine aí essas barreiras que nós estamos enfrentando. Eu tenho uma pergunta para o defensor, né? A gente está aqui, quando pensa em Distrito Federal e pensa em Defensoria Pública, a gente fica pensando assim, poxa, as forças não estão equilibradas, né, doutor? Porque a justiça, a gente pensa logo numa balança. Imagina o trabalho da Defensoria Pública ter que transitar nesse ambiente, porque ele está aparelhado, né? Então, assim, como que vamos defender e ser justos e ser equilibrados dentro de um ambiente hostil para o próprio trabalho? Porque esse aparelhamento tem em qualquer órgão. Então, essas forças, essas uniões que tem que acontecer entre os órgãos, entre as organizações, entre, por exemplo, a Fundação, o Leonel Brizola como uma fundação, os movimentos sociais, a própria estrutura da OAB e os simpatizantes e os protetores dentro de uma estrutura de liberdade religiosa, é muito importante, porque eu fico pensando, transitar solitariamente. Porque você pega um processo desse, imagina um técnico, tem um processo, eu estou só fazendo tentando entender a realidade. Pega um processo ali de defender e de equilibrar as forças ali, os interesses, e aí está sozinho, uma pessoa com um aparelhamento enorme dentro da estrutura. Explica para a gente essa realidade, porque junto com a Defensoria Pública vem todos os nossos interesses e toda a nossa estrutura acontecendo aí, né? Era importante o senhor falar como é que funciona esse dia a dia dentro do ambiente desse. Gostaria de agradecer o convite em nome da Defensoria Pública, do nosso Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Realmente o trabalho da Defensoria Pública, na maior parte dos contextos em que ela atua, não só no trabalho de direitos humanos, é um trabalho em que a gente se acostuma a perder, né? Uhum. De certa forma, a gente acaba tendo que lutar mesmo contra muitas coisas que estão institucionalizadas, não apenas na sociedade, mas também nas instituições, especialmente na forma como o poder político se organiza. Então, a Defensoria Pública, ela acaba tendo que lutar, e muitas vezes de maneira muito solitária, né, em algumas pautas, e para que essas mudanças venham a ocorrer muitas vezes paulatinamente. Então, muitas vezes, alguns dos processos, algumas das medidas que são iniciadas pela Defensoria Pública vêm a surtir efeitos concretos 10, 15 anos depois. Então, realmente é um trabalho de formiguinha que a gente tenta fazer todos os dias, e nessa pauta não poderia ser diferente, né? Porque quando a gente fala de regularização dos terreiros, das casas de matriz africana, a gente não pode desconsiderar que o que está por trás dessas dificuldades é algo muito mais profundo e histórico, que é o racismo religioso. Então, quando a gente analisa isso do ponto de vista histórico, nós temos aí, pelo menos, séculos de tratamento diferenciado para as pessoas em razão da raça ou em razão da sua origem. Então, tudo bem. Então, nós temos um longo processo histórico no Brasil em que determinados grupos foram racializados, porque o conceito de raça, cientificamente, ele não existe, ele é um conceito criado com finalidades políticas, e determinados grupos foram racializados ao longo da nossa história. Então, mesmo com o fim do regime de escravização, em meados do século XIX, já no final do século XIX, a população negra ela foi submetida a perseguições de outra ordem. E as casas
de axé, os terreiros, as religiões de matriz africana, elas serviam como pontos de resistência nessa época. Eram pontos onde essas pessoas se reuniam para resistir a uma política que buscava exterminá-las. Então, elas foram associadas historicamente com um processo de perseguição, porque elas não se adequavam àquilo que as elites pretendiam que fosse a solução do problema da pessoa negra. E elas lutavam contra esse problema. E isso não foi uma questão somente das casas de matriz africana, mas também de irmandades católicas, irmandades de negros dentro da Igreja Católica, que foram perseguidos também por tentarem se utilizar de santos negros, tudo dentro de uma estrutura que era considerada à época como o padrão, né? O padrão católico, a religião até então oficial. E isso causou enormes reações, porque o que não se desejava era que essas pessoas pudessem se organizar e se unir para lutar pelas suas causas. Então, até hoje, nós temos um resquício disso, e todas as vezes em que nós falamos em obstáculos a esse tipo de regularização das casas de matriz africana, não são apenas burocracias. A gente tem que retirar essa imagem de que tudo é burocrático, porque o Estado é burocrático, então é óbvio que vai ser burocrático. Não, são escolhas políticas. Então, a escolha de dificultar a tomada de espaços por esses grupos, ela é uma escolha, ela é uma decisão política. E ela precisa ser combatida também politicamente. Como é que você percebe, só um pouco, como é que você percebe que o campo progressista pode apoiar a Defensoria Pública nesse momento? Pois bem, a gente tem ali, tem a Zumir Inês lutando por uma pauta, lutando por um resgate e de uma regularização que nunca vem, né, por uma questão cultural de discriminação e preconceito, e em contrapartida, ela tem um apoio aqui, que é a Fundação Leonel Brizola, ela tem o Campo Progressista, que é o partido que pode apoiá-la. Como é que o movimento PDT Axé, que é o autor desse podcast. Do podcast. Como é que essa aproximação pode romper com isso, doutor? Esse é o nosso maior desafio. Em que momento a gente pode apoiar o movimento e apoiar a Defensoria Pública com a representatividade que temos pelo movimento Axé, pela fundação, pelo partido, porque nós somos um campo ideologicamente identificado com essa causa, né? É isso. Claro. Como que a gente pode solucionar, pelo menos atenuar e quebrar essa inércia, esse movimento, esse comportamento, né? Bom, essa não é uma resposta fácil. Fácil, né? Mas é o debate. É o debate. A gente queria ter uma resposta fácil para essa pergunta, né? Mas eu acho que a sociedade civil, especificamente, ela ocupa um papel muito relevante, porque a Defensoria Pública, enquanto uma instituição própria do sistema de justiça, nós temos liberdades para atuar em alguns locais e menos liberdade para atuar em outros locais. Então, eu não creio que a etapa judicial seja apta a resolver esse tipo de problema por agora. Até porque, como nós temos um problema cultural, ele é refletido também no nosso poder judiciário. Então, eu acho que a sociedade civil ela deveria se organizar em algumas frentes, tanto do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da sociedade. Esse tipo de debate que é feito aqui, que é levado para quantas pessoas que vão ouvir isso aqui, essa é uma iniciativa de extrema importância, porque se alcançar uma única pessoa que nunca tinha ouvido falar disso e ela entender essa situação, é uma pessoa a menos que vai criar algum tipo de problema para esse tipo de... Ela vai fazer parte da solução e não do problema. Então, o trabalho da conscientização, o trabalho de levar esse tema, de expor isso perante a sociedade, esse é um trabalho que a sociedade civil não pode esquecer e não pode deixar de lado. Porque nós temos diversos movimentos sociais que foram se expandindo ao longo do tempo, né? Até mesmo a própria pauta racial, aqui não tratando especificamente da pauta
religiosa, mas a pauta racial conseguiu avanços muito significativos. Obviamente ainda existe muito a se avançar, mas esses avanços eles foram precedidos de um longo processo de conscientização da sociedade para que a sociedade compreendesse a importância do que estava sendo reivindicado. Então, eu acho que esse papel da sociedade civil de levar o assunto e de fazer com que as pessoas entendam não é empurrar uma informação goela abaixo das pessoas, mas é fazer com que elas compreendam que existem diversas realidades além da dela e que essas realidades não podem mais ser ignoradas. Eu acho que esse é um passo muito importante. E o segundo passo, falando até de partido político, né, que são organizações legítimas e propriamente políticas, esses partidos precisam comprar essa luta, né, tanto do ponto de vista distrital, mas principalmente nacional, como já foi mencionado aqui, para que essa luta ela seja levada ao espaço próprio de debate e que quando ela chegue lá, neste espaço de debate, a sociedade já consiga entender por que isso está lá. Encontra empatia. Exato. Porque hoje encontra preconceito, porque é levado por um outro, né? Governos passados deu 50 anos, 30 anos para algumas igrejas a começarem a pensar em pagar. Como que a Defensoria explica isso? Esse tipo de situação que ocorreu no passado e que hoje ainda existe, perdura aí. Isso realmente é uma questão histórica. Eu acho que aqui no Distrito Federal realmente é muito importante, porque como é uma cidade que foi construída do zero, a gente não pode, a Brasília, né? A gente não pode esquecer do fato de que quando essa cidade foi construída do zero, terrenos foram dados para igrejas, né? Então, obviamente que isso foi um outro momento histórico, né? E a gente também não pode ignorar as diferenças históricas do momento da construção de Brasília com o momento atual e até mesmo as diferenças legislativas e de avanços na administração pública e no controle que vieram principalmente com a Constituição Federal de 88, mas o fato é que existe essa dívida histórica, né? Essa dívida histórica, ela existe e com certeza não é só aqui no Distrito Federal que existe essa dívida, mas em todo o Brasil. Então, eu acho que só que as pessoas precisam visualizar essa dívida, porque alguém que acha que não deve nada não vai pagar. Zumira, por favor. Babá Marcelo, o senhor falou em 2006 no Rio de Janeiro, né? Para mim, essa data teria sido até antes. Eu acompanhei esse trabalho aqui no Rio de Janeiro, foi fantástico o que aconteceu aí. Ele foi uma iniciativa... É verdade, foi 96. Eu acompanhei, em 2006, me parece que foi antes, mas foi um trabalho iniciado pelo Ministério Público, pelas invasões que estavam acontecendo nas casas de axé. E aí o Ministério Público falou, opa, peraí, vamos pegar essa pauta. E foi uma coisa maravilhosa que se juntaram todos, né? Colocaram na Central do Brasil, que era o melhor local, onde todo o estado do Rio de Janeiro tem acesso, né? Você chega de trem, você chega de ônibus, para que as casas de axé ali tivessem... Preciso de estatuto? Eu tenho estatuto, mas ele não está de acordo, eu preciso do CNPJ. Foi tudo colocado naquele ponto ali para que as casas, então, pudessem ter os seus papéis regularizados, né? E como o doutor Tiago falou, doutor Tiago, as casas de axé ainda são pontos de resistência, né? Nós somos pontos de resistência para várias questões brasileiras. Temos aí os LGBTQIA+, que nós abraçamos. Então, quando chega na nossa... Não vai ser como as igrejas romanas ou neopentecostais ou evangélicas têm, não pode porque é LGBT, né?
E aí temos algumas igrejas históricas que já há alguns anos já ordenam os seus sacerdotes para os cargos, né, das igrejas. Mas nas nossas casas nós não temos isso. Então, nós somos pontos de resistência e pontos que colocamos para a sociedade a discussão do que mais aflige. E também, como o senhor falou, doutor Tiago, chegou isso ao nosso conhecimento há pouco tempo, do que foi feito em Brasília, né? Da doação de lotes para as igrejas. E aí vem uma fala, mas agora existe a 866, o Ministério Público, em que não pode ser feito essa abordagem agora. Não, após a 866, não se permite mais. Mas aí volto lá no teclado, né, do piano, do órgão, do que seja. E a reparação histórica. Nós precisamos dessa reparação histórica. Nós precisamos que seja feito isso e da forma mais breve possível, porque nós tivemos aí um governo anterior a este, que foi reacionário, foi muito agressivo conosco, nós ficamos calados por 4 anos, nós estamos na metade de um governo progressista, timidamente encaminha alguma coisa, mas precisamos vencer essa batalha, tanto a nível nacional quanto distrital. Eu queria só lembrar um aspecto dessa questão. Eu também acredito na necessidade de se criar uma empatia, e é por isso que eu acho que uma das coisas fundamentais é nós lutarmos pela aplicação da Lei 11.645, que englobou a 10.000, esqueci o sobrenome dela. A 11.645 é a lei que obriga o ensino da educação das questões culturais afro e das questões culturais indígenas. Por quê? Porque se as nossas crianças começarem a ver dentro dos seus currículos as ações do povo afro e as ações dos povos originários dentro da construção do Brasil, elas terão no futuro muito menos dificuldade de aceitar, principalmente as religiões de matriz africana, porque é preciso dizer que essas casas dos povos tradicionais de matriz africana, essas casas, elas foram o ovo que guardou a semente, a cuia que guardou as sementes da cultura civilizatória africana que veio para o Brasil e que se espalhou por todo o Brasil. Quando eu falo que vou comer um acarajé, não é uma coisa espantosa em nenhuma parte do Brasil. Quando eu falo que vou comer vatapá, não é uma coisa de estranhar em nenhuma parte do Brasil. Quando eu falo que vou para um samba, não é uma parte estranha não é uma coisa estranha em nenhuma parte do Brasil. Mas quando eu digo que a primeira médica brasileira era uma negra, é muito estranho, soa muito estranho para todo o Brasil, porque isso não é dito na escola. O que é dito na escola é que chegaram aqui os negros africanos em tumbeiros, em navios negreiros, e que essas pessoas sofreram, sem dizer que essas pessoas trouxeram consigo um marco civilizatório, trouxeram consigo tecnologias, trouxeram consigo ciência e um pensar que até hoje persiste, apesar de todas o enfrentamento que sofreu do eurocentrismo. Então,
é necessário que nós lutemos por essa lei e é necessário também que nós procuremos nos ligarmos a outros espaços e começar a falar de nós para outras pessoas, né? Eu, por exemplo, eu estou muito ligada agora à URI, que é a União, a Iniciativa das Religiões Unificadas, porque a URI ela se forma com 7 pessoas, cada grupo. Das 7 pessoas, entre elas temos que ter 3 religiões diferentes para poder constituir o grupo. Ora, se eu estou junto de uma pessoa, se eu sou Bahá'í, por exemplo, da fé Bahá'í, para tirar a questão cristã ou não cristã, digamos que eu sou da fé Bahá'í, você é muçulmano e você é afro-brasileiro, é de uma religião afro-brasileira. Nós estamos trabalhando aqui em prol da questão da água. Nós vamos criar uma empatia entre nós Pelo que vai tema. nos ligar. Então, hoje em dia, eu acho que mais importante do que a contenda Do da questão confronto. racial, eu acho que mais importante que isso é a tentativa, a luta pela inclusão das nossas questões junto às outras questões nacionais, né? Não estou querendo dizer que não há racismo, pelo amor de Deus. Há racismo no mundo inteiro contra tudo, né? Aquela história, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Estão lá os judeus matando os palestinos matando os judeus. Isso não é simplesmente uma guerra por espaço físico, é uma guerra também por espaço religioso, né? Agora, Então, eu acredito que a inclusão, a luta pela inclusão, faz parte dessa nossa discussão. o Babá falou uma coisa muito interessante que vale a pena recuperar o gancho. Nós tivemos 4 anos de aparelhamento. Quando se pega terrenos e oferece, você está transformando aquilo em voto. Quando você isenta imposto, quando você doa, quando você ganhou aquela comunidade. É assim que a gente está vivendo a política hoje, por compra. Isso é Por uma compra e compra de venda. votos, né? Então, isso não diz respeito a organismos ou organizações individuais. É um movimento cultural que a gente tem que combater com cultura, tem que combater frontalmente com esclarecimento e não com factoides. Se me permite, Lógico. afinal de contas, por que será que o governo nomeou como igreja legal? Sim, Para prestigiar um grupo. Você não e para pode. direcionar. Igreja, legal. Igreja é legal. É para vocês, não para os outros. Lógico. Ele queria fazer um monumento no eixo monumental. O Museu da Bíblia. Lógico. Inclusive, aproveitando a fala agora há pouco, que me antecedeu, uma das formas de combate ao preconceito, à discriminação, é o conhecimento. Uhum. Agora, vejamos bem, precisar de uma lei para que possa ser tratada a questão da cultura afro nas escolas. Mas quando se fala de mitologia grega, ninguém discute. questiona. Ninguém questiona. Mas africana, sim. Lembrando que tratam de mito como se fosse algo que talvez não tenha nem existido. Essa é a ideia quando se fala de mitologia grega, né? Uhum. Sendo que os próprios deuses gregos foram incorporados aos deuses africanos. Uhum. Quem sabe da questão teológica compreende muito bem quem foi Thor, Afrodite, né? Dentro da concepção dos deuses africanos. E vou mais. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade aqui, sem querer ocupar espaço, Imagina. mas concitar aqui os presentes, porque nós pudéssemos produzir também um podcast, longe de desmerecer este atual que nós aqui estamos, mas também sobre a questão do discurso de ódio, que fomenta muito a intolerância. Uhum. Né? Discurso de ódio não pode ser equiparado à liberdade de expressão. São coisas muito diferentes. Ontem mesmo participei de uma atividade ontem, de um grupo chamado Cedire, também pela internet, foi um evento online, exatamente dentro dessa tratativa de discurso de ódio, e eu os questionei o seguinte: dentro do livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, né, onde os povos de matriz africana têm o princípio da oralidade, dentro da Bíblia, onde está escrito Pombogira? Onde tem a palavra tranca-ruas? Onde tem a palavra Oxóssi? Me mostrem, me apresentem. E por que é que essas religiões, aliás, melhor dizendo, alguma vertente ou outra religiosa dentro da questão, dentro da área cristã, a título de exemplo, os neopentecostais, por que eles utilizam tanto
as nomenclaturas dos entes e do panteão africano. Uma necessidade, parece que é o sustentáculo da religião deles. Uhum. Ou melhor dizendo, da fé deles. É para ataque. Enquanto nós, as religiões ligadas aos cultos afro, não pregam nenhum tipo de discriminação ou revolta contra Jesus. Uhum. E eles não. Eles atribuem todos os malefícios da sociedade brasileira aos povos africanos. Uhum. Porque Oxum é minha mãe, Oxóssi é meu pai, Mutalambô é meu rei, né? Eles são meus ancestrais. Eu creio que eles tiveram vida terrena e que eles aqui estiveram e que é o que carrega o nome deles. Talaguibonã tem um sentido de ser. Né? É minha digina, meu nome iniciático no candomblé. Então, eu carrego uma história. Nós, povos tradicionais de matriz africana, carregamos uma história. E quando eles professam a fé deles atacando os meus deuses, eles atacam a mim também. Uhum. Esse é o discurso de ódio. Aliás, Isso eles muito me preocupa. humilham, né? Eles humilham. É, Eles querem, na verdade, acho- humilhar, apagar, invisibilizar. E tanto vai... Eu acho que essa... Foi escrever uma Bíblia, Não, mas vai tão além, só para... pela mão do homem. Tivemos um caso recente, doutor Tiago, aqui em Braslândia, DF, onde um rapaz vigilante saiu, passando na rua, entrou na loja de artigos de Umbanda, essas lojas que vendem artigos de Umbanda e Candomblé, e quebrou imagens e louças. E ele foi indagado por que ele fez aquilo. Ele falou: o seguinte, eu estou passando uma dificuldade tremenda. Minha mulher está me botando chifres, eu estou desempregado, eu estou passando vários problemas na minha vida, e o pastor me diz que tudo isso é obra de macumba, de bruxaria, de feitiço. E quando eu vi a loja, falei: então isso aqui que está acabando comigo? Peraí. Entrou na loja e quebrou. Foi assim, o ato de covardia, o ato de intolerância, o ato de violência dessa forma. Por quê? Porque o pastor incutiu na cabeça dele, que não está na Bíblia isso, a Bíblia não traz esses termos, dizendo que foi obra de macumba. Melhor dizendo, a Bíblia também não traz macumba. Não. O padre professa muito bem a fé dele durante milênios, onde ele fala que o Satanás, o diabo, e essas palavras não nos ofendem. Quando eu falo não nos ofendem, a nós, povos tradicionais de terreiro, porque nós não cultuamos diabo nem demônio. Então, diabo, Satanás, para nós, não tem relevância alguma. Agora, para os nossos entes, sim. Agora sim. Assim como eu sou amado, eu também sou odiado por muitos dos nossos. O que eu acho que nós precisamos falar entre os nossos também. Eu acho que muitas desse tratamento que é dado, né? Você colocou, por exemplo, Tranca-Rua, Bombadeira, né? Desculpe, mas isso não é tradição africana. Na África, pelo menos na Nigéria, orixá é família, é ancestral. Eu tive a oportunidade de confraternizar com descendentes de Xangô, confraternizar com descendentes sanguíneos de Ogum, né? Então, orixá é família. Muitos dos nossos, através da religião que foi criada aqui no Brasil, completamente deturpada, desculpe dizer assim, mas é uma realidade. Você passa aí festival de cantiga de Umbanda, onde o Zé Pilinta matou o pai, matou a mãe, matou o cego na estrada, um aleijado na linha, o outro tem chifre e rabo. Então, eu acho que nós precisamos também, eu digo, nós precisamos também fazer meia-culpa. Nós precisamos fazer, porque nós estamos dando ênfase. Passa nessas lojas de artigos religiosos, tem um bocado de capeta de chifre, pelado, peito para fora, pintado de vermelho e preto, nada contra o vermelho e preto, mas está lá com rabo, com garfo, sabe? São essas coisas
que eu acho, falar para fora é muito fácil, apontar o dedo, mas a gente precisa também discutir entre nós essa capetagem que está aí, que não tem nada a ver. Por isso que eu falo no Estatuto dos Povos e Comunidade Tradicional de Matriz Africana. Nós precisamos separar o joio do trigo e mostrar ao povo brasileiro que existem questões que não nos competem. Esse é o maior problema da Lei 10.639. Quando vai ser discutida na escola, as pessoas vão falar que o Xangô é santo. Tem discussão, inclusive dos nossos, dizer que os caras são... Nós somos uma religião politeísta, temos vários deuses. Para com isso. Nós temos ancestrais divinizados, ancestrais que foram divinizados pelo seu povo, pelos seus descendentes. Eu, quando digo que eu quero viver 800 anos, eu quero ser eternizado pelo meu povo, por esses tantos que eu deixei, que eu vou deixar daqui a alguns anos. Então, é preciso que a gente faça essa discussão entre nós, sacuda esse nosso povo e mostre aí que nós estamos dando conteúdo para eles nos atingir. Essa é a realidade. É só ouvir os pontos de um bando aí de Exu que a gente vai ver. Exu, que tem duas cabeças, ele olha a sua banda, uma é Satanás no inferno, a outra é de Jesus na vida. Para com isso não é meu. Isso tem nada a ver comigo, entendeu? Então, é preciso que a gente saiba ou que a gente possa separar o joio do trigo, entendeu? Mostrar a esse povo que nós estamos dando munição para o inimigo nos condenar. Desculpe eu fazer essa observação, mas eu acho pertinente. Corretíssimo. Pertinente. Nosso podcast ele tem um limite, infelizmente. Eu acho que por nós aqui nós ficaríamos até 10 horas da noite, teria assunto, inclusive se entrasse nesse assunto aí eu ia falar bastante também. Então, eu queria agradecer o PDT, o movimento PDT Axé e o programa Fora dos Eixos. Dos Eixos. Agradece muito a presença de vocês. Agradece a presença de vocês. Compreendemos a dificuldade. Gostaríamos de colaborar como movimento, né, como movimento partidário naquilo que vocês precisassem, né? Nós somos um movimento pequeno aqui em Brasília ainda, do qual a Zumira é a vice-presidente. O Osmaldo é também da nossa diretoria. E agradecer, porque sei as ocupações de todos vocês e sei o tempo que nós tomamos de vocês. Agradecer o Babá Marcelo, que está aqui conosco todos os podcasts. Agradecer a Zumira, que oportunizou esse encontro, e a nossa querida Denise Franco, o nosso visitante de hoje. Agradecer o Edevaldo, que está ali na técnica, e deixar a palavra aberta para vocês se despedirem também. E, antes disso, eu queria dizer que acredito que todos nós gostaríamos de fazer, não no próximo, porque já temos um compromisso, mas um novo podcast, tratando mais aprofundadamente do tema, porque isso vai longe. Eu queria só concluir, que a gente não... Mas o foco, o que eu ia ofertar? Eu acho que nós, na Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, aqui no Distrito Federal, tem uma oportunidade de infraestrutura muito bacana para a gente fazer debates, para a gente fazer um painel, e extrapolar essa estrutura do podcast para um painel realmente aqui dentro da Fundação, onde a gente possa abrir o debate e começar a libertar mentes. Brizola já falava, né? Das mentes libertas e que a gente precisa libertar as mentes. O que tem hoje é um projeto de alienação. Então,
A Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, ela está aqui para fazer essa luta junto com os movimentos e junto com a sociedade. Então, a gente está à disposição para estruturar isso aqui na Fundação. Se vocês se interessarem para a gente fazer um painel aqui na Fundação, no Distrito Federal, é importante. Vai ser esclarecedor para a sociedade, vai ser disruptivo e vai quebrar essa máquina, esse mecanismo. Então, a gente está à disposição e eu gostaria de passar realmente as considerações finais e sejam bem-vindos. Mais uma vez, a gente pode extrapolar e fazer mais coisa bacana, né? Com certeza. Gostaria de agradecer mais uma vez ao convite feito à Defensoria Pública. Gostaria de esclarecer que a Defensoria Pública tem como a sua missão prioritária justamente a promoção e a defesa dos direitos humanos. Então, a Defensoria Pública está sempre à disposição, não apenas para atender a casos individuais de pessoas que se sintam prejudicadas em seus direitos, mas também para promover o debate dos direitos humanos. Então, muito obrigado e me coloco à disposição. Vamos fazer, vamos realizar. Bom, eu também agradeço a oportunidade, agradeço a Yasumira pelo convite, né, a nós repassado enquanto Comissão de Liberdade Religiosa da OABDF. Quero externar aqui também meu agradecimento ao nosso presidente, Dr. Délio Lins, que eu considero nessa gestão uma gestão inclusiva. É a primeira vez na história da OAB, Distrito Federal, que um sacerdote de religião de matriz africana assume a presidência da comissão. Então, para mim, tem sido um desafio muito grande, é uma grande oportunidade de estar nas minhas mãos, e agradeço essa oportunidade, porque é algo que eu venho há muito tempo até trazendo ao conhecimento de algumas pessoas, é da dificuldade da própria Comissão de Liberdade Religiosa da OAB sem estar em estados locais, porque os convites são raros, né? Às vezes eu me deparo com um flyer, uma publicação, eu vou atrás da pessoa, vem cá, tem como botar um espaço aqui pra gente? Não, né? Porque realmente essa dificuldade com relação às instituições, do chamamento, do conhecimento. Isso abrange também os povos de matriz africana também, as pessoas ligadas à religião. Muitas pessoas dizem, mas não estou sabendo de nada, né? Então, assim, é algo bem complicado, bem latente. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade, espero estar junto com vocês novamente. Aproveito o convite que foi aqui também nos feito, né, para que futuras ações, e seria bacana se nós pudéssemos trazer para vocês também um painel sobre discurso de ódio, que inclusive nós vamos fazer algo na própria OAB agora no mês de outubro. Vamos fazer, Ju. Vamos fazer. Vamos organizar pela Fundação, a gente já vai poder ter o calendário, aí a gente contata a Jumira, a Jo, e a gente vai organizar. Perfeito. A gente tem um período aí, nós temos estrutura para promover esse debate, a infraestrutura aqui é bem bacana, e o apoio que a gente tem para fazer essas ações também. Então, vamos evoluir. Vamos sim. Ótimo, estamos à disposição. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer ao defensor e a você, Tata. Foi muito importante e eu sei que eu ganhei com isso. É mais um dia e menos um dia. Ou seja, só aprendi com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Gente, eu sou Jo Abreu, do Movimento PDT Axé, e essa é a Rádio Legalidade falando para todo o Brasil, né? Não, Babá, o senhor não falou. Falta eu. Deixa eu falar, Babá, depois o senhor encerra. Fala. O senhor é o maior. Bom, primeiro, agradecer muito, muito, muito à Defensoria Pública, ao doutor Tiago. A Defensoria foi minha casa por 25 anos, me aposentei em 2019, amo de paixão, muito, muito a Defensoria, a OABDF também, pelo a disponibilidade de vir para essa pauta conosco, ao movimento PDT Axé, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar levantando esse debate e levando Você é da casa, moça. a nível nacional, né? Ao meu partido PDT, que pegou essa na unha, né? Como os gaúchos, né? Então, é assim, muito, muito gratificante poder contar com o meu partido para essas pautas do nosso movimento. A Fundação, pela oportunidade também, e obrigada, Babá, pela oportunidade de estar como vice-presidente aqui no DF, e a Jo, obrigada aos dois do Movimento Axé. Achei importante, viu? Quero aqui agradecer
a presença de todos. Doutor Tiago, eu citei por várias vezes a Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, mas depois cometi que não poderia deixar de citar o núcleo, né, de defesa dos direitos humanos, que foi da Defensoria Pública, que foi esse grande parceiro aí no seminário de legalização, seminário Institucionalidade Religiosa. O núcleo realmente é de extrema importância para nós todos, né, dentro da Defensoria. E a OAB, né, também, na pessoa do nosso Tata, ele coloca... aliás, ele citou que é de Oxóssi com Oxum, e não é por acaso. Eu também sou dele, do Oxóssi, sou de Oxóssi com Oxum. E eu queria deixar, viu, Denise, acho que é importante que a gente traga esse encaminhamento dessa discussão e que possamos estar dialogando não só com o núcleo e com a OAB, aproveitar essa oportunidade da presidência e da comissão para a gente estudar audiência pública, estudar aí questões que a gente possa, de partido, para a rediscussão do marco legal, né, dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Acho que precisa ampliar o debate até para que essa lei seja revista e possa ser aprovada. Uma realidade. Parabéns aí a todos. Até a próxima semana. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.